na parte de segunda-feira, sobre o Monte Sião. Em Apocalipse 14, os 144.000 estão em pé no Monte Sião, que ficava a oeste da cidade da antiga Jerusalém, e era considerado o assento do trono de Deus, que representava a sua presença entre seu povo. Com o tempo, o Monte Moriá, por ser o monte do templo, também passou a ser chamado de Monte Sião. O Monte Moriá é o monte onde Deus enviou Abraão para sacrificar Isaque, mas não precisou sacrificar porque Deus proveu um cordeiro. Ali era o Monte Moriá e ali foi construído o templo. O templo dentro de Jerusalém estava sobre o Monte Moriá, que também é chamado de Monte Sião. A importante descrição do remanescente dos últimos dias, que está no capítulo 14 de Apocalipse, é apresentada usando a linguagem do santuário, como acontece na maioria das cenas principais do Apocalipse. Graças ao Cordeiro, o povo de Deus está no seu santo monte. Davi perguntou: quem poderá morar no teu santo monte? Abra sua Bíblia em Salmos 15. Esta pergunta feita pelo salmista: quem poderá morar no teu santo monte? Ela precisa ser respondida. E ela deve ser respondida por você e por mim, porque nós queremos morar no Monte Santo de Deus. Leia comigo agora o Salmo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem? Você, comprado pelo sangue de Jesus? Você que acorda de manhã adorando a Jesus Cristo? Você que mantém seus pensamentos voltados para Deus e para o seu Filho Jesus Cristo e buscando o batismo do Espírito Santo cada dia, durante todo o dia, você vai morar no Monte Santo de Deus. E aqui diz o verso 2, aqui dá as características daqueles que vão morar no Monte Santo de Deus. Verso 2 do Salmo 15, aquele que anda em sinceridade. Você é sincero ou você usa uma máscara? Ou você vive de aparências? Deus diz que aquele que é sincero de coração vai morar no santo monte de Deus. Aquele que anda em sinceridade, sem máscaras, e pratica a justiça, e fala verazmente, ou seja, fala a verdade, segundo o seu coração. Verso 3, aquele que não difama com a sua língua. Queridos, Deus nos deu a fala, a boca, para ser bênção na vida dos filhos, da esposa, do marido, bênção na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Vamos liberar bênçãos através da nossa boca. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o perverso é desprezado. Você despreza o perverso, você valoriza os filhos de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Em outras palavras, mesmo que seja para ter prejuízo, não vai mentir, não vai enganar. Aquele que não empresta o seu dinheiro com juro. Você não é um banco, meu querido irmão. Os bancos emprestam a juro, mas você não é um banco. Se você puder ajudar o seu irmão, você empresta o dinheiro para ele sem juro. Ou você empresta sem juro, ou você dá, faz para ele uma doação, mas não emprestar com juro. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente, não aceita que o inocente seja condenado. Quem faz isto nunca será abalado. São estes que morarão no Monte Santo de Deus. Compare a resposta que Davi deu aqui no Salmo 15 com a descrição dos salvos no Monte Sião, no capítulo 14 de Apocalipse, versos 1 até o verso 5. Leia comigo agora Apocalipse 14, verso 1 até o verso 5 e compare a descrição feita aqui dos 144.000 com aqueles descritos no Salmo 15. Queridos, Deus exige santidade, veracidade, pureza na vida daqueles que vão morar com Ele, habitar com Ele. Leia comigo agora, capítulo 14 de Apocalipse, verso 1 em diante. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião,
e com ele 144 mil que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Se você e eu temos na nossa testa o nome de Jesus Cristo e o nome do nosso Pai, é porque nós temos o caráter de Jesus Cristo. Nós recebemos através do Espírito Santo a santidade de Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, que eram 24 anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Por que ninguém podia aprender aquele cântico? Porque ninguém teve uma experiência igual a dos 144 mil. Os 144 mil, eles têm uma experiência homogênea agora no tempo do fim. Eles são puros e verdadeiros, remanescente fiel. Meu querido irmão, por isso eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro de uma forma diferente dos outros que foram salvos também por Jesus Cristo, mas não tiveram a mesma experiência dos 144 mil. Porque o cântico de Moisés e do Cordeiro é o cântico da experiência de cada um sobre o pecado. Este é o cântico da vitória que todos nós vamos cantar. Mas este grupo selecionado, os 144 mil, eles vão cantar de uma forma diferente. Por isso diz aqui, ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Mas todos vão cantar o cântico novo de Moisés e do Cordeiro. Por quê? Em Apocalipse 15, verso 2 e 3, mostra que todos cantarão, mas não cantarão como os 144 mil. Leia comigo, capítulo 15, verso 2 e 3. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Aqui está uma visão que Deus deu de todos os salvos. De todos os salvos que João viu em visão no céu. Eles cantavam o cântico de Moisés. Diz aqui o verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e quem não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Queridos, aqui está descrevendo a multidão dos salvos diante de Deus. Eles estão num mar de vidro diante de Deus, enquanto que os 144 mil estão sobre o Monte Sião. Aqui você vê as primícias dos salvos vivos, e aqui você vê a grande seara dos salvos sobre o mar de vidro. Todos eles vão cantar o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, porque todos obtiveram a experiência da vitória sobre o pecado. Mas os 144 mil cantam diferente o cântico da vitória sobre o pecado. Meus queridos irmãos, primícias e seara, salvos, louvando a Jesus Cristo. Os 144 mil sobre o monte de Sião e a grande multidão sobre o mar de vidro. Louvado seja Deus por esta visão, por esta revelação que Deus está fazendo em sua palavra. Seja com os 144 mil, ou seja com a grande multidão no mar de vidro, você está sendo convidado para participar dos salvos, das primícias ou da seara, mas salvos em Jesus Cristo, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: quem não te temerá, ó Deus, ó Senhor, quem não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Queridos, você e eu vamos estar na presença de Jesus Cristo, ou sobre o Monte Sião, ou sobre o mar de vidro, todos louvando a Deus, dizendo: santo, santo, santo. Poderoso é Deus, aquele que era, que é e que há de vir, muito em breve. Aleluia!